Este é o Segurança Legal, episódio 116, gravado em 11 de janeiro de 2017. Bloqueio da pornografia no Brasil. Partindo de um projeto de lei que visa o bloqueio da pornografia no Brasil, fazemos uma análise sobre os aspectos do problema. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Estamos voltando com o nosso primeiro episódio do Segurança Legal em 2017. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para saber os nossos contatos é simples, basta entrar em www.segurançalegal.com e você vai encontrar todas as referências para Twitter, Facebook, e-mail, Instagram. Eu não sei mais o que, iTunes, que mais que a gente tem lá. Orkut. Não, Orkut não tem mais. Orkut já era. Então você encontra todos os links lá no nosso site. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 18 minutos e 8 segundos. E se você quiser ir direto para o assunto principal, vá para 33 minutos e 20 segundos. Vamos ao contato dos ouvintes? Vamos lá, Guilherme. O primeiro é o Rafael, que deixou uma mensagem lá no site, uma mensagem bem interessante, fazendo um contraponto ao que nós dissemos lá no episódio sobre o Trump. Isso. Ele colocou o seguinte: olá, pessoal. Primeiro, parabéns pelo podcast. Eu gosto muito do Segurança Legal. Minha opinião sobre este episódio é que vocês foram muito unilaterais. Vocês sabem quem é Hillary Clinton? Quem financiou a campanha dela? A quantidade de coisas erradas que ela fez? Que ela defendeu um estuprador e ainda riu da cara da vítima? Vocês sabem que ela vendeu armas para os terroristas? Me pareceu que vocês fizeram igual à grande mídia brasileira. O G1, por exemplo, chegou a dizer que Hillary ia ganhar com 90% de certeza. Acontece que não estavam fazendo notícia, e sim expressando seus desejos, ou fazendo propaganda. Apenas um blogueiro brasileiro acertou que o Trump ia ganhar, que foi o Felipe Moura Brasil da Veja. Eu vou usar Veja Bem, Rafael, para usar o Veja do final. Veja bem, Rafael. A gente não quis fazer um comparativo da Hillary com o Trump, e muito menos nós fizemos uma previsão de que iria ganhar as eleições americanas. A gente fez uma eleição de quem... uma eleição. A gente fez uma avaliação do que seria o futuro governo daquele que foi eleito. Então, no caso, nós gravamos depois de terminada a eleição, depois de concluída a eleição, em que o Trump efetivamente ganhou, e o objetivo foi falar daquilo, da forma como ele pensava, e não fazer um comparativo entre ele e a Hillary. Se a Hillary tivesse ganho, nós teríamos falado dela, feito a mesma coisa. Então, assim, eu entendo o que você está querendo dizer, entendo perfeitamente. A gente vê isso acontecendo, inclusive, nas eleições aqui no Brasil. Isso acontece também, historicamente acontece. Mas, de forma alguma, foi o que a gente pretendeu fazer e, assim, não tem muito o que a gente falar da Hillary, porque ela perdeu, né? A ideia era avaliar o que iria acontecer no novo governo. E aí o Trump ganhou. E é inegável que há sim, e não apenas no Brasil, mas na mídia internacional como um todo, houve sim um quê de surpresa, né, das pessoas. Sim, enfim, claro, sem dúvida. Ele estava concorrendo e tinha a chance de ganhar, mas não era algo esperado. Então esse quê de surpresa, que vem repercutindo até agora, semanalmente nós vemos declarações bombásticas, enfim. Então a própria personalidade dele faz com que se chame muito mais atenção para a conduta dele, que as pessoas queiram falar, as pessoas estão falando muito dele. Mas de qualquer forma, Rafael, muito obrigado pela tua mensagem. Aqueles que também se sentirem desconfortáveis com alguma abordagem que a gente faça aqui, nos avisem. Para nós, desde que não nos ofendam. Pelo menos a gente ofendam. explica. E desde que não nos ofendam, não nos xinguem, né?
A gente fica feliz sim em ler, eu acho que faz parte da discussão, faz parte do debate. Se xingar, a única coisa que vai acontecer se tiver palavrão, coisa que a gente não vai publicar e não vai ler por causa dos palavrões, é só isso, entende? Mas também, se quiser xingar, não tem problema. Mas, Rafael, muito obrigado, continue sempre conosco e sempre que você se sentir desconfortável, mande a sua mensagem aqui pra gente. A próxima mensagem vem do Ricardo Berlim, que deixou também lá no site, Vinícius. Sim, o Ricardo disse o seguinte: mais uma vez, parabéns pelo excelente episódio. Foi muito interessante ouvir esta abordagem quanto à polêmica eleição do Trump no que diz respeito às suas posições quanto à segurança da informação e privacidade. Veremos o que ele fará com a caneta na mão. Dia 20 agora ele assume. Já está fazendo algumas coisas. Mas ele assume dia 20 de janeiro. Sim. Isso. Para complementar o assunto abordado, gostaria de recomendar os episódios 72 e 73 do podcast Xadrez Verbal. Como sugestão de episódio, que tal analisar o DISE 2016 promovido pela RNP? Achei que o evento teve uma ótima temática, basicamente sobre segurança e IoT, mas achei que este ano pareceu menor a sua divulgação. E sua divulgação foi pequena e demorou para sair. Apesar de terem sido ótimas apresentações, inclusive pude ver a palestra do Assolini em loco. Olha que legal. Olha que legal. Quem sabe, embora esse seja um tema que a gente chama de temporal, né? Era o que eu ia dizer. Ele tem uma vinculação no tempo e fica meio estranho a gente comentar ele um tempão depois de ele ter acontecido, né? Sim. Então a gente acaba preterindo esses temas em razão de outros temas que a gente diz são atemporais, né? Claro. Este que nós estamos gravando agora é temporal, ou seja, aconteceu agora a questão do projeto e nós vamos comentar agora o projeto. Então a gente tem esse cuidado. Então vamos nos atentar talvez para quando acontecerem os eventos, a gente ver assim, não, vamos falar sobre esse evento, a gente já se prepara e já fala. E ainda mais, faltou sim uma presença de espírito nossa, né? Até pra combinar com a Soline, pra de repente ele fazer. Como ele já fez um episódio assim, ele falou, ele fez notícias de um evento, eu não vou lembrar onde foi, acho que era na Alemanha até que ele estava. Isso, ele estava fora do Brasil. E aí ele fez, do evento, ele mandou o resumo de notícias de lá, uma coisa que daí envolveu, né? Que eu acho que é algo bem interessante e dá uma oxigenada no podcast. Vamos tentar pros próximos. Vamos se ligar, vamos tomar essa indicação do Ricardo como um alerta pra gente se ligar para os próximos eventos. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. A próxima mensagem vem do Augusto Matos, também pelo site. O pessoal tá usando bastante o site para deixar mensagem. Sim, o Augusto mandou o seguinte: falar o quão esse blog ou podcast é bom é simplesmente pleonasmo. Vocês acrescentem muito para a área de segurança e direito da tecnologia. Queria perguntar a vocês se conhecem a série Black Mirror. Sim, conhecemos a série Black Mirror. Sim. Se sim, o que acham sobre? Lembrei, pois tem um capítulo, aí ele vai dar um spoiler, então quem não assistiu e quer assistir, pula agora esse comentário, que as pessoas conseguem recuperar as memórias de todas as cenas que viveram no dia a dia. Eu vi esse episódio. Eu também vi. E então, no desfecho do capítulo, o marido consegue descobrir através de uma análise das memórias da mulher e do amante, do amante ele fez na marra, né? Com uma arma, com uma faca, um vidro no pescoço, acho que foi. Descobre que ela o traiu. Achei bem interessante, pois envolve a questão tecnológica que invade a vida da nossa sociedade cada vez mais. O capítulo mostra também a questão da privacidade na qual é totalmente invadida, já que o marido pede para que a esposa mostre a sua memória e assim ele possa descobrir a traição. Me chamou muito a atenção a questão da privacidade, pois a todo momento há uma discussão para que as pessoas possam revelar suas memórias aos outros e assim eles possam discutir sobre o que aconteceu naquela cena passada. Olhando o Facebook hoje, em que as pessoas compartilham tudo o que fazem, acho que essa realidade não está tão distante assim. Ele diz que a série está no Netflix, e foi lá que eu assisti também. Olha só, Augusto, eu assisti vários do Black Mirror, né? São vários episódios bem diferentes uns dos outros, né? Sim. E esse em especial, ele é bem interessante e sim, quando eu assisti, ele me remeteu a essa questão do Face, não só do Face, mas do fato de tudo que a gente faz estar sendo registrado. Essa é a intenção, né? Sem dúvida. E aí, você realmente, se você pensar, você imaginar, eu falo isso quando eu converso com adolescentes, né? Na minha época, né, os namoros que a gente teve, que a gente deixou de ter, as bobagens que a gente fez, que a gente deixou de fazer,
Isso tá na memória das pessoas daquela época, na nossa memória. Agora, hoje, o que as pessoas fazem, tá tudo documentado no Face. Então... Voluntariamente. Né? E por mais que as pessoas queiram excluir lá do Face, elas não conseguem, né? Não tem como você até pode excluir para que não apareça, mas continua uma base de dados. Então, por mais que a própria pessoa não possa fazer um review das suas memórias, né, daquilo que foi apagado, empresas como o Facebook e outras podem. E remete bem à questão da necessidade de um direito ao esquecimento, né? Ou da necessidade que as pessoas têm, ou os problemas que passariam a existir se todos tivessem acesso às memórias de todos o tempo inteiro. E até é bom esquecer. É bom esquecer. A sociedade precisa um pouco esquecer certas coisas, né? E quando a gente fala sobre aspectos íntimos, me lembro até de uma cena desse próprio episódio, que remete um pouco sobre o episódio de hoje, que o marido e a mulher estão fazendo sexo e ambos estão assistindo enquanto transam uma memória de relações passadas, enfim, né? Deles mesmos, né? Eu não lembro se era deles, se era deles. E tem uma outra pessoa que é o que traiu, né? Com o qual a mulher traiu, que ele fica revendo. Ele é um galanteador, né? E aí ele fica revendo as conquistas. Ele fica revendo as conquistas, né? As relações sexuais que ele teve com as mulheres que ele encontrou na vida dele. Isso tem um pouco a ver com o nosso assunto, inclusive. Sim, imagina uma ampliação de memórias usadas como pornografia, a apreensão de toda e qualquer relação sexual pelos dois, né? Podendo ser utilizada a qualquer momento. Isso já está acontecendo, né? A gente já tem telefones que assim, as pessoas estão gravando os seus momentos íntimos. E aí um telefone é perdido, é roubado, não tem senha, ou a cartão não está cartografado nos que tem cartão. E o que acontece? Alguém acessa os vídeos e coloca na internet, vaza. E isso quando não é uma das próprias duas pessoas, normalmente o homem, né? Que acaba pegando a imagem, o vídeo que ele fez dele com a namorada dele, né, com a ex-mulher ou coisa parecida, ex-namorado, e coloca na internet. Como um revenge porn. Né? É um revenge porn, exatamente. Mas sabe, Vinícius, até pra gente encerrar, assim, eu vi alguns episódios, não vi todos, aí ele perguntou o que a gente acha, né? Eu devo confessar que eu gostei mais do primeiro episódio. Do porco? Do porco, né? Pra mim, sem dúvida, foi o mais impactante, o mais bem feito, o mais que me incomodou, sabe? Não foi tão... As coisas que ele quis dizer não foram tão evidentes, assim, foi o que mais me agradou. E a tecnologia é bem incidental ali, né? Agora os outros, eu vou te dizer que aquele da rede social, que a mulher precisa ficar... tem a pontuação pra tudo. Aquilo, eu acho que eles poderiam ser mais sutis ao retratar o problema que eles querem demonstrar, porque às vezes eles forçam tanto em evidenciar o que eles estão querendo dizer, que perde a característica de ser uma coisa meio simbólica, de ser uma alegoria, alguma coisa assim. Eu acho que eles poderiam ser mais... Eu já penso o contrário, eu curti, eu gostei. Eu acho que tinha que ser escancarado mesmo. Porque o normal, assim, o que não é escancarado é aquilo que a gente já vê hoje, é o que a gente vive. É o sutil que a gente vive, é o que tá acontecendo, né? Só que... Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele até pra terminar aqui, mas se ele estiver nos ouvindo, ele nos autoriza depois de dizer o nome dele. Que ele disse que o Black Mirror é filosofia distopia de botequim. Essa foi a avaliação. Distopia de botequim? Distopia de botequim. Assim como tem filosofia de botequim, seria distopia. Sim. Eu gosto mais do Mr. Robot. Eu acho que as coisas do Mr. Robot são mais... Estão mais escondidas, assim. Você precisa pensar um pouco mais pra ver, enfim. Mas... enfim. Aqui, ó. Mesmo botequim, às vezes, tem uns salgadinhos bem bons pra comer. Uma cervejinha gelada. Isso, então... E a última mensagem vem do Philippe Benuti, não sei como pronunciar, mas acho que é francês, Philippe Benuti, não sei. Via Facebook. Ele é do interior de São Paulo, mora em Itupeva e cursa Ciência da Computação na Universidade Paulista Unip. Vamos lá. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho que vocês fazem. Gostaria que me tirassem essa dúvida. O condomínio onde moro estão implementando leitor de biometria. E eles dizem que quem não cadastrar, ele não completou, mas quem não cadastrar a biometria, a digital, poderá levar multa. Isso realmente procede?
nós somos obrigados a cadastrar essas digitais? Interessante, né? Ih, Guilherme, aí. Eu achei o problema muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, exigiria, sem dúvida, uma explanação bem boa, aqui, um estudo bem bom sobre o tema, porque, veja, nos condomínios, quando você, enfim, faz uma reunião, enfim, se decide, né, as coisas por reunião, por votações, o condomínio e a assembleia, ela é legítima, ela pode decidir uma série de questões, né? Vamos trocar isso, vamos fazer aquilo, atendido o quórum lá estabelecido, né? Os limites impostos pela lei, tem uma autonomia para decidir praticamente qualquer coisa. Agora, qualquer coisa dentro dos limites do condomínio, né? Sim. Eventuais decisões que passem a violar certos direitos, como proteção de dados, proibir pornografia no condomínio. Proibir pornografia no condomínio, ou seja, coisas que vão além desses limites que a própria Constituição coloca, impedir as pessoas de chegarem e saírem em determinada hora. Nesse condomínio aqui, você só pode sair até as 10 da noite. Se você sair, ninguém pode mais sair à noite ou chegar de madrugada. Essas coisas me parece que seriam ilegais. E eu acho que essa questão de obrigar as pessoas a fornecerem as suas digitais estaria aí nesse limite entre o legal e o ilegal, porque a gente sabe como a infraestrutura de segurança de um condomínio né? Sim. Por exemplo, com câmeras. Todo mundo chega lá, vê as câmeras, pede para ver qualquer coisa, o síndico vai lá e mostra. Esses dias precisei ver as câmeras e o cara foi lá e me mostrou, vimos outras pessoas passando. Então há um potencial muito grande de não proteção desses dados todos ultra sensíveis, que são as digitais de todo mundo, ficarem, sei lá, guardados num computador, no fundo do condomínio, lá na sala onde eles guardam, sei lá, as vassouras e baldes e coisas desse gênero. Então, eu tenderia a acreditar que multar as pessoas porque elas não querem fornecer as suas credenciais, né, as suas digitais, seria algo ilícito. O condomínio não poderia fazer isso. Aí a Agora, no Brasil seria? é complicado. Não, esse é o ponto. No Brasil é complicado porque se entende muito pouco de proteção de dados pessoais. A gente viu já uma série de decisões que dizem, não, se o dado é público, pode ser utilizado. Aquele mito da utilização do dado público para qualquer finalidade, parece que seria difícil de levar isso para os tribunais, porque é bastante comum que os juízes não compreendam essa problemática e potencialmente poderiam dizer que é lícito, sim, o condomínio pode pedir as digitais, enfim, fotos de todo mundo, por aí vai. Mas eu tendo a acreditar que eu acho que é ilícito multar as pessoas porque elas não querem dar os seus dados de biometria. Obrigado, Felipe, e parabéns aí pela tua pergunta. Eu achei muito instigante aí essa problemática. A gente vai passar a ver isso cada vez mais vezes, né, com os e o pessoal querendo implementar as mesmas coisas dentro do condomínio, né? Que a gente vê nas empresas e tal, por aí vai. Então, agora vamos ouvir o nosso amigo Fábio Solini com as notícias dessa última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. O ano está começando e nós temos notícias para compartilhar com vocês. Caso você queira entrar em contato, mandar sua crítica ou sua sugestão, fique à vontade. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, D-Link processada pelo governo americano. Ataques de sequestro de domínio afetam portais no Brasil. Ataques em massa contra bancos de dados MongoDB. Incidente de segurança no Palácio do Planalto. Um alerta aos usuários do LastPass e o fim do suporte ao Windows Vista. E vamos às notícias. Governo americano processa D-Link pela má segurança dos seus dispositivos. Olha, o FTC, o Federal Trade Commission, órgão do governo dos Estados Unidos que fiscaliza as práticas comerciais, abriu uma ação judicial contra a fabricante taiwanesa de roteadores, câmeras e outros dispositivos, a D-Link, que é um dos mais populares fabricantes de modems, roteadores, etc. Bastante popular aqui no Brasil. O FTC alega que a D-Link enganou consumidores ao afirmar que seus dispositivos eram seguros, enquanto eles ainda possuíam vulnerabilidades de segurança.
Eles ainda afirmam que a D-Link não seguiu recomendações básicas de segurança nos seus produtos, com medidas inadequadas de proteção nas telas de login dos dispositivos e ainda deixando um backdoor exposto em alguns produtos durante um bom tempo. Olha, a lista de problemas de segurança nos dispositivos da D-Link é longa, é bastante conhecida e a empresa costuma demorar bastante para corrigir essas falhas reportadas, isso quando eles corrigem, né? Para os ouvintes que quiserem ver na íntegra o processo do FTC, eu vou deixar lá no nosso post o link para um PDF com todas as afirmações do FTC. Já a D-Link, do seu lado, classificou as acusações como infundadas e publicou um documento com perguntas e respostas sobre a ação, mas até o momento eles pouco têm feito para corrigir as falhas presentes nos seus dispositivos. Na minha opinião, esse processo abre um precedente interessante. Seria muito bom que as autoridades governamentais agissem para punir os fabricantes, especialmente esses fabricantes de hardware que não cuidam direito do software que é embarcado nos seus dispositivos. E que, claro, essas vulnerabilidades aí favorecem no aparecimento de ataques com grande potencial de destruição, como nós lembramos aí o caso da botnet Mirai. Se a moda pegar, seguramente outros fabricantes da tal da internet das coisas deverão ter um cuidado extra aí na hora de colocar os seus dispositivos no mercado. Agora fica a pergunta: quando será que as autoridades brasileiras irão tomar ações semelhantes aqui no país? Será que esse dia vai chegar? Planalto publica sem querer senhas das suas contas em redes sociais. E ainda falando sobre autoridades brasileiras, essa semana o Palácio do Planalto deu um escorregão feio na segurança. Foi publicado sem querer em um post no Twitter oficial do governo um link para uma planilha hospedada no Google Docs, onde havia simplesmente todas as senhas de todos os perfis em redes sociais usados pelo governo brasileiro. Vejam vocês, alguém errou feio aí na hora do copiar e colar e cometeu esse erro crasso, né? A manutenção é de uma planilha mestra para compartilhar senhas. Algumas senhas supostamente tinham até a instrução de não trocar a senha. Demonstra claramente aí um amadorismo e uma preferência pela conveniência no lugar da segurança na hora de administrar esses perfis em redes sociais. Nós sabemos que existem recursos muito mais avançados, como softwares, que permitem com que uma equipe, pessoas que estejam em diferentes locais, possam monitorar e possam controlar uma conta em rede social específica, né? Também chama a atenção o fato de que essa planilha que foi divulgada, a maioria das contas do governo, os e-mails dessas contas estão registrados com provedores que todos nós conhecemos e usamos, como Gmail e Yahoo, sendo que o governo brasileiro possui a sua própria infraestrutura de e-mails, né? Portanto, eles não precisariam utilizar um e-mail hospedado no Google ou no Yahoo. Eles poderiam usar seus próprios e-mails, né? Portanto, fica aí registrada a falha do nosso governo, que precisa melhorar em muito o seu entendimento de segurança da informação. Sites do Google, UOL e Folha direcionados em ataques de sequestro de domínios. O ano mal começou e já está bastante movimentado com grandes ataques na internet brasileira. O primeiro deles foi contra a versão brasileira do Google. Muitos usuários perceberam aí que ao acessar o site em determinado dia, eles eram direcionados para uma página que exibia o desenho de um mangá e um texto em inglês. Numa primeira vista, parecia que o Google havia sofrido um defacement. Logo depois, alguns, incluindo eu, concluímos que poderia ter sido aí um ataque de DNS poisoning em algum provedor de internet no Brasil. Esse tipo de ataque, infelizmente, é comum. E isso foi concluído porque alguns usuários viam a tela e outros usuários acessavam o Google normalmente. Mas a verdade é que depois de alguma investigação, ao que tudo parece, o Google teve o seu perfil lá no registro BR atacado e lá as configurações de DNS do site foram alteradas, vejam vocês, para um servidor hospedado na Bulgária. Quem investigou o tema e publicou detalhes sobre isso foi o Altieres do G1. Eu vou deixar o link para vocês lá no nosso post.
Mas olha, o problema é bastante complicado porque, ao que tudo indica, o Google subcontrata 2 empresas para gerenciar o seu endereço no Brasil. A Mark Monitor e a Name Action. A Mark Monitor, inclusive, também teve o seu domínio afetado lá no registro BR. Portanto, tudo aí leva a crer que o problema realmente foi lá, né? Não foi nenhum DNS poisoning e não foi nenhum defacement no site do Google, né? Já o registro BR do seu lado, eles fornecem gratuitamente o melhor processo de autenticação, o conhecido two-factor, né? A autenticação em 2 fatores, mas pelo que indica, muita gente grande aí não usa esse recurso de segurança presente lá no registro BR. Um outro incidente que usou essa mesma tática envolveu aí o portal UOL, que é um dos portais mais acessados na internet brasileira, e também os seus sites afiliados, como é o caso do jornal Folha de São Paulo. Num dia aí de manhã, os visitantes, ao tentarem acessar o site, eles eram direcionados, vejam vocês, para o RedTube e algum outro site aí de conteúdo adulto. Segundo um comunicado publicado pelo UOL, o ataque foi feito às suas configurações de DNS também lá no registro BR, e elas ficaram ativas das 2h50 da madrugada até as 4 da manhã. Mas como nós sabemos, o DNS trabalha muito com cachê, né? Os servidores fazem muito cachê DNS, e aí o que ocorreu que esse ataque ficou ativo por muitas horas. Muita gente pela manhã, aí, ao acordar, ao tentar acessar o UOL, ainda era direcionado justamente por causa do cachê DNS presente aí em muitos servidores de DNS espalhados pelo Brasil, né? E vocês, ouvintes, alguém de vocês tem domínios registrados lá no registro BR? Caso sim, nós recomendamos fortemente que você ative a dupla autenticação. É um processo gratuito, é um processo simples de ser feito, e dessa forma então você vai aumentar a segurança dos seus domínios e impedir ataques como esse que eles ocorram contra os seus domínios, né? Esses ataques que nós chamamos de domain hijacking, e eles têm um impacto muito grande sobre os usuários, porque se trata de um ataque totalmente transparente para o usuário, né? É importante nós afirmarmos que os usuários fiquem sempre atentos ao digitar suas senhas, porque o criminoso que fez esse ataque, ele poderia ter aproveitado essa oportunidade para fazer coisas muito piores do que um redirecionamento. Eles poderiam ter plantado lá, ter feito um redirecionamento para um site falso, para roubar as credenciais, né? Ou até mesmo distribuir malware bancário, como aconteceu aí o ano passado com um banco brasileiro que foi vítima desse mesmo tipo de ataque, e o criminoso aproveitou a oportunidade para roubar números de cartões e infectar as vítimas. Olha, todo cuidado é pouco. Problemas de segurança com o LastPass. Olha, vamos deixar aqui um alerta aos usuários do LastPass, que é um gerenciador gratuito de senhas bastante popular. Um dos recursos do LastPass é um recurso chamado autofill, ou também conhecido como autopreenchimento. É um recurso que preenche automaticamente as suas informações pessoais em alguns formulários. Esse recurso também está presente na maioria dos navegadores hoje. Pois bem, phishers, né, que fazem ataques de phishing, eles têm aí agora um novo jeito de fazer ataque, explorando aí essas vulnerabilidades presentes no LastPass, que quando ele está instalado nos navegadores Chrome e Safari, ele pode ser explorado aí para roubar dados, né? Um desenvolvedor finlandês descobriu o problema afetando esses navegadores, e ele publicou em seu Twitter um POC, não, uma prova de conceito do problema. Eu vou deixar o link lá no nosso site. O ataque ocorre quando a vítima seleciona o autopreenchimento enquanto ela está lá preenchendo um formulário online. Um atacante poderia esconder alguns campos sensíveis, como senha, endereço e outros dados, dentro de um formulário, e quando o autofill, o autopreenchimento, é chamado, ele envia todas essas informações para o dono da página, né? Para se livrar do problema é bastante simples, basta você desativar o autopreenchimento no seu navegador de internet. Ransomware ataca banco de dados MongoDB.
Olha, o grande número de instalações inseguras do MongoDB tem chamado a atenção dos criminosos, que têm atacado essas bases de dados com ransomware, cifrando tudo e pedindo um resgate de 0,2 bitcoins, o que dá algo aí em torno de $200, um pouco mais de R$600. O MongoDB é uma aplicação open source de base de dados, ela é bastante popular, bastante conhecida, né? De base de dados no SQL. Ela é usada aí por grandes empresas, indústrias, até mesmo por pequenas empresas, e vários servidores web têm essa aplicação instalada. Ela é bem difundida, né? E de acordo com pesquisadores de segurança, mais de 32 mil bancos de dados MongoDB estão expostos na internet. Eles foram atacados e tiveram aí seu conteúdo cifrado, né? E esse número tem aumentado a cada dia. Esses ataques começaram no último dia 27 de dezembro e a cada dia aí novos bancos de dados estão sendo cifrados por esse ransomware. As vítimas típicas são hospitais, pequenos negócios, instituições educacionais e até mesmo órgãos de governo. Os pesquisadores que estão monitorando esse problema, eles dizem que mais de 46 mil bancos de dados MongoDB estão expostos na internet porque eles foram configurados incorretamente, e isso então permite o acesso indevido a esses bancos de dados onde o ransomware vai atuar. O problema não é do MongoDB. Eles implementam vários recursos de segurança aí, estão disponíveis para os usuários, mas o problema é o usuário, que não é todo mundo que aplica essas boas práticas de segurança, né? E vocês, ouvintes, alguém de vocês é responsável por algum banco de dados do MongoDB? Eu vou deixar lá no nosso site um link para um manual com essas boas práticas de segurança que vocês devem aplicar aí nesses bancos de dados, e assim vocês não serão vítimas desse tipo de ataque. E para terminar, eu quero comentar que o fim do suporte do Windows Vista está próximo. Depois da morte do Windows XP, chegou a hora do Windows Vista. O suporte ao Windows Vista deve se encerrar no próximo dia 11 de abril, conforme o cronograma adotado aí pela Microsoft. A partir dessa data, eles não vão mais disponibilizar atualizações para o sistema, o que deixará os seus usuários aí vulneráveis a ataques, né? Portanto, se você ainda usa o Windows Vista, tá na hora de você migrar para o Windows 7. E ainda falando sobre a Microsoft, ela anunciou essa semana que o navegador Edge, que é embutido no Windows, né, o sucessor do Internet Explorer, vai finalmente começar a bloquear conteúdos em Flash a partir da próxima atualização do Windows, a ser lançada ainda esse ano. Com isso, o navegador da Microsoft seguirá o exemplo dos outros navegadores do mercado, como o Firefox, o Chrome, que já bloqueiam os conteúdos em Flash, bloqueiam nativamente, e é o que nós chamamos de click and play, onde se o usuário quiser ver o conteúdo em Flash, ele tem que clicar, e esse tipo de medida de segurança diminui bastante a exposição dos usuários, né, exploit kits que utilizam o Flash para infectar. E ainda falando sobre o fim das coisas, olha, tem um projeto na Câmara dos Deputados brasileiros que querem limitar o acesso a sites adultos no Brasil, o que já acontece atualmente em alguns países como a Inglaterra. Será que isso vai virar lei mesmo? Mas olha, quem vai contar esses detalhes para vocês na continuação é o Guilherme e o Vinícius. Muito obrigado por sua atenção, nos vemos no próximo programa. Bem, nesses últimos dias repercutiu muito na imprensa um projeto de lei do deputado federal Marcelo Aguiar, projeto de lei este que tem como intenção, tem como mote proibir a pornografia no Brasil. Vou ler aqui o artigo 1º, Vinícius, desse projeto de lei, que diz o seguinte: as empresas operadoras que disponibilizam o acesso à rede mundial de computadores ficam obrigadas por esta lei a criarem sistema que filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos. Parágrafo único. As normas elencadas no artigo 1º não se aplicam aos sites privados, tem um problema de redação aqui, mas os quais são pagos pelos assinantes. E artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, basicamente, o que esse deputado quer é
proibir não só a pornografia, ele também quer proibir o sexo virtual e a prostituição, e é bom que se diga, são 3 coisas completamente diferentes, né? Que envolvem problemas diferentes, ambas são lícitas, né? A prostituição é uma atividade ilícita, né? A exploração da prostituição é que é ilícita, mas se as pessoas quiserem se prostituírem e não forem obrigadas a fazer isso, elas podem. Acessar sites pornográficos, acessar a pornografia também é algo lícito. E fazer sexo virtual, né? Se a gente entende que sexo virtual é uma modalidade de sexo, as pessoas são livres para fazer sexo com quem elas quiserem, desde que não sejam crianças, né? Ou adolescentes, elas podem fazer sexo com quem elas entenderem, né? E isso trouxe à tona toda essa discussão. Você deve ter percebido também, né, Vinícius, que a mídia e as redes sociais, essa entidade, né? A entidade. A caixa de comentário das redes sociais tratou o tema com um certo humor, né? Tratou como se fosse comédia, porque uma das justificativas desse projeto é que esse deputado diz que há um grande problema na sociedade, que as pessoas se masturbam, né? As pessoas estão viciadas em conteúdos pornográficos e se masturbariam devido a esse fácil acesso, e ele fala que a privacidade que celular e o tablet proporcionam, e fala sobre os autos sexuais e tal. E eu não sei se tu concorda, Vinícius, eu acho que não é algo que deve ser visto como comédia, né? É claro, chama atenção porque envolve sexo, pornografia, masturbação, né? Talvez, Guilherme, o que leva à questão da comédia é o quão absurda é a proposição, né? Você proibir que as pessoas façam sexo virtual, ou seja, isso virtual seria não só pela internet, mas eu imagino que a pessoa queria atingir essa questão da internet, né? Mas tem gente que, inclusive, por telefone faz sexo. E isso não é dos tempos da internet, não é novo. Né? Então, tem certas coisas que ele quer fazer ali que são absurdas, e, ao mesmo tempo, o motivo pelo qual ele quer fazer, boa parte deles ali são absurdos também. Olha, o problema da masturbação, o cara tá preocupado, o cara as pessoas se masturbam. Ele quer que o Estado regule a vida sexual, o desenvolvimento sexual, ou nas opções sexuais, né, dos seus cidadãos. Não é possível. Isso chega a ser cômico, de fato, mas eu acho que a gente tem que... eu acho que tem espaço para a questão, né, da brincadeira, né? Mas nós aqui vamos tentar fazer uma análise um pouco mais séria da questão, né? Eu acho que a primeira questão é o problema não é o problema da religião. Eu não acho que religião seja um problema, né? Mas o problema de repente, e esse deputado é um deputado da bancada evangélica, e veja, não há nenhum problema em você ser um deputado evangélico, um deputado católico, um deputado de qualquer religião que seja, né? Você tem todas as condições para ser um bom deputado mesmo sendo um religioso. Agora a questão é quando como assim? Tá querendo dizer que ele é religioso, mas meu amigo? É isso que quer dizer? Não. O que eu quero dizer, o que eu vou dizer agora, é que para mim me parece perigoso num estado laico, né? Ou seja, aquele estado que não tem uma religião oficial, que de repente comecem a aparecer projetos de lei que tentem impor uma moral cristã ou uma moral religiosa, impor via uma lei essas questões que estão dentro do âmbito privado, né? Se você quer ser religioso, se você é religioso, se você acha que pornografia é errado, né? Se você acha que se masturbar é algo feio, que vai levar para o inferno, você pode muito bem se abster dessas práticas, né? Agora, me parece perigoso, e a questão do sexo virtual me parece que... acho que é o início de algo que pode começar a se ampliar de certos dogmas religiosos serem impostos via uma lei para as pessoas que não fazem parte daquela religião. O cidadão não acredita em Deus, né? É possível, é lícito, né? Agora, tem uma outra questão, que a preocupação do projeto de lei, me parece que há dentro desse núcleo das preocupações há coisas legítimas, Vinícius. Eu já te passo a bola, que é uma certa preocupação legítima e justa de que crianças não tenham acesso a conteúdos inadequados para sua idade. Sim. E essa é uma preocupação legítima e justa, né? Justa, e até é algo que vem incomodando cada vez mais, ou preocupando cada vez mais pais e educadores, né?
porque é tão fácil o acesso, tá tão na mão, aí o próprio deputado colocou, né? Você tem no celular, tem no tablet. Na privacidade do seu tablet. Assim, é tão fácil o acesso e não há nenhum tipo de controle a priori, e eu não tô dizendo que deva existir o controle que o deputado tá querendo fazer, né? Que os próprios pais não têm mais aquele controle que tinham antigamente. Ou seja, quando nós vivemos a nossa juventude, né? Se tinha acesso a quê? Não se tinha nada, não se tinha internet para acessar pornografia, né? Se tinha acesso a uma revista ou outra de um amigo, de alguém, né? Ou que encontrava, ou que via não sei aonde. E dependendo dos pais que a pessoa tinha, ela tinha que ter as revistas escondidas dentro de casa. Aí, quantas vezes eu vi história de pai que encontrou e jogou tudo fora, as revistinhas do filho, sabe? Principalmente quando a mãe encontra. Aí sim, aí vai pro lixo certo, assim. Então assim, se tinha uma forma de controle, né? Se tinha uma forma de você controlar a exposição da criança à questão da pornografia. E mesmo a questão da TV, que é análoga. Você não pode botar a criança na frente da TV para assistir tudo que passa na TV. Não dá. Nunca deu, não é de agora. Nunca foi possível. E eu acho que a tua visão sobre isso não é uma visão moralista, né? Me parece que é de consenso que há certos conteúdos que não são próprios para crianças. Claro, assim, eu falo isso no âmbito da pornografia, porque foi o que o deputado colocou, tá? Propôs, claro. Mas eu tenho outras preocupações, como, por exemplo, no YouTube você encontra vídeos, né, daquelas rebeliões lá do acontecido, né, lá no Amazonas e em Roraima, nos presídios, né, das rebeliões. E assim como tem aquilo ali, você tem vídeo de pessoas aqui nas nossas favelas matando outras pessoas com tiro na cabeça, esse tipo de coisa. Você tem isso. Tudo isso tá no YouTube, entende? E para mim esse material para uma criança, tá? Nem vou falar depois vamos falar aqui nos menores mesmo, né? Crianças e adolescentes. Para uma criança, para mim, eu acho que esse material ele é completamente, totalmente inadequado. Tão ruim quanto, até pior do que uma cena de sexo para um adolescente. Se eu tiver que escolher, uma criança, né? Se eu tiver que escolher, se meu filho, quando adolescente, se eu tivesse que, hipoteticamente, tá? Óbvio que essa situação não existe, mas se eu tivesse que escolher entre ele ver um vídeo pornográfico, né, por acidente, e ele ver um vídeo do acontecido lá nas rebeliões, eu prefiro que ele veja o vídeo pornográfico. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem um problema muito maior do que simplesmente a questão da pornografia que o deputado coloca. E aí dá uma impressão, sim, do que tu tá falando, né? Do posicionamento dele, né? Isso é uma coisa bem moralista, né? Não, vamos tirar a pornografia da internet, mas ele não tá preocupado com conteúdos inadequados para a criança. Ele tá preocupado com pornografia, pontualmente, né? Sabe que eu acho que tu destacou, tu falou de televisão aí, e destaca uma coisa bem interessante que é como cada ambiente tem problemas diferentes e como você tem coisas que você consegue fazer num ambiente e coisas que você não consegue fazer em outro. Sim, né? Sem dúvida. Por exemplo, o bloqueio de conteúdo na televisão e no rádio, que é um meio de comunicação de para muitos, ele é muito mais facilitado. Né? Claro, você ainda tem os programas ao vivo, que eventualmente acontecem algumas coisas, né? Agora, o que acaba acontecendo você consegue controlar o que acontece numa TV, numa rádio, num jornal, é mais fácil. Não é totalmente, né, absoluto, mas é mais fácil. Com a internet isso muda, ou ainda no meio físico, né? É mais fácil você impedir que crianças tenham acesso a conteúdo pornográfico escrito em revistas. Até porque alguém vende isso. Então, como a criança tem a sua identidade auto-identificável, né? Auto-verificável, você olha para uma criança e vê que ela tem ali 10 anos. Você não vai vender pornografia, cigarro ou bebidas para aquela criança. Tem gente inclusive é crime. É crime, Então você consegue manter um certo controle. Agora o problema é que na internet, eu não sei se isso é bom, isso é ruim, eu acho que é uma constatação na realidade, você não consegue fazer essas mesmas coisas. Tecnicamente, ou na prática, ou o ambiente impede que você faça certas coisas, é um fato. Né? Eu acho que esse é o grande valor da internet, que todo mundo defende pelo mundo afora, né? A questão da liberdade. A questão da liberdade. Você não tem... É um meio democrático de expressão, né?
Todo mundo tem a possibilidade de se expressar e, claro, isso nos permite ter acesso a pessoas que não seriam conhecidas de outra forma e que têm ideias e pensamentos muito interessantes. E, ao mesmo tempo, nos permite o melhor, né? O contato com o melhor que existe da ignorância humana, né? Que a gente encontra por aí. Você tem um efeito adverso, e talvez o maior efeito adverso da internet são as caixas de comentários. Olha, nem vamos falar, isso aí dá um outro podcast. Isso não, dá um outro episódio. Eu acho que a gente pode gravar sobre isso algum dia, Vinícius. Podemos. Só uns parênteses aqui. Você pega uma receita na internet. Uma receita. Você vai ver a caixa de comentários, vai ter alguém falando que o cara é coxinha, que o cara é petista. Numa receita de bolo, né? Você é comunista, né? Enfim, tem um filósofo do direito, que é o Ronald Dworkin, e ele escreve no livro dele uma questão de princípio, se as pessoas têm ou não direito à pornografia. Ele defende que sim, há um direito de acesso à pornografia, pela questão da liberdade de expressão, que envolve a liberdade que as pessoas têm de acessarem conteúdos polêmicos, né? E ainda de expressarem pensamentos polêmicos, impopulares ou depravados, ele diz na palavra dele, né? E ele ainda diz que uma proibição total seria desproporcional, que existiria um direito à chamada independência moral, ou seja, as pessoas podem acreditar e acessar e fazerem moralmente, dentro dos limites da lei, né? O que eles bem entender. E ele fala justamente sobre essa questão das restrições, que no mundo físico, ele não fala da internet, né? Mas no mundo físico ele fala que você pode impedir uma criança ou um adolescente de entrar no cinema pornô. É factível, é possível. Sim, é possível. Na internet isso já muda um pouco de figura. E aí a gente liga isso com a questão da censura. Impedir que pessoas tenham acesso a conteúdos lícitos, mas polêmicos ou depravados, né? Ou moralmente ruins, é um tipo de censura. Não um tipo de censura política, que a gente já teve aqui no país na época da ditadura, né? Politicamente, os comunistas, enfim, eram perseguidos. Mas a gente também tinha, na época da ditadura, inclusive, uma censura moral. Tem inclusive um livro que foi lançado, eu vou deixar no show notes ali, sobre a censura nas novelas. É muito interessante que eles falam a questão dos beijos, né? Esse casal tá se separando, tá se divorciando, então não, isso é imoral, não podemos colocar isso na novela, né? Vai trazer um mal pro público. Vai fazer todo mundo se separar. As pessoas se separarem, né? Então eu acho que também passa por esse problema da censura e também passa por uma violação da liberdade de expressão e comunicação. Pois é, Guilherme, e nota que ele coloca a questão da proteção com as crianças com relação à pornografia, né? E eu diria, eu não tô dizendo que eu trocaria essa palavra no projeto, tá? Eu digo que a gente tem que proteger as crianças de conteúdo inadequado, assim como a gente faz nas lojas de aplicativos, nos celulares, na televisão, né, no indústria do cinema e tal. Só que esse inadequado é um problema, né? O próprio inadequado, definir o inadequado. Você, por exemplo, pegar o seu filho e levar pra ver o filme Irreversível no cinema... é inadequado. É completamente inadequado. Né? Tem coisas que são que é patente, né? O direito muitas vezes se encontra em situações onde você encontra uma linha tênue em saber se uma coisa é lícita ou não, se é crime ou não, se é... né? Nos Estados Unidos eles tentaram já fazer isso, bloqueando conteúdos para crianças por 2 situações, e veja, isso chegou até a Corte Suprema Americana. A primeira delas, que foi o CDA, o Communications Decency Act, de 96, e caiu a lei em 97 por decisão da Suprema Corte, ou seja, 20 anos atrás, né? E a gente começa a discutir de repente isso agora aqui, e o projeto nem fala sobre experiência de outros países. Então fizeram isso com o CDA, tentaram fazer com o COPPA em 98, se não me engano, que é o Child Online Protection Act. E na primeira situação, que foi o CDA, eles puniam as pessoas, né? Era um crime, puniam com pena as pessoas que conscientemente enviassem ou fornecessem materiais indecentes para a criança via internet. Material obsceno e indecente. E aí o grande problema, que inclusive se ventilou entre tantas outras coisas que falaram na lei, era: mas o que é conteúdo indecente? Né? O que é a questão do conteúdo inadequado? Sim, a gente tem extremos, né?
Mas a gente pode ter uma série de problemas, uma das situações que é difícil você dizer o que é inadequado, o que é indecente, né? O que é obsceno, né? E aí, nessas decisões, nessas discussões, se falou essa questão que eu coloquei antes. Uma coisa é controlar conteúdo fora da internet, outra coisa é controlar conteúdo dentro de internet. E eles colocam uma frase que eu acho interessante aqui, vou ler, Vinícius. Primeiro sobre a questão da TV, que na TV as coisas chegam até nós de uma forma um tanto quanto passiva. Claro, você pode mudar de canal, mas você pode estar assistindo algo na TV e de repente ser surpreendido por um conteúdo inadequado para uma criança. E aí você lida com isso com as classificações, né? Que também são bem discutíveis, né? Mas você tem lá, essa novela... Faz tempo que eu não vejo novela, mas segundo eu me lembro, eles davam uma mensagenzinha, né? Essa novela é para tantos anos. Mas eles colocam também que se há um interesse legítimo de controlar o acesso de material pornográfico para as crianças, não justificaria você fazer uma ampla supressão de todo o material esse que os adultos têm direito de acessar. Você percebe qual é o problema? Porque se a gente for proteger completamente a criança, a gente vai transformar a internet num lugar com conteúdo só para crianças e não para adultos. E aí a gente entra no problema de como resolver. Eu acho que o cerne dessa nossa discussão é, sim, o projeto tem objetivos importantes, como você mesmo colocou, mas a forma de resolver o problema não é essa, né? E isso abstraindo a questão de que a pornografia, de que a masturbação é errada, a masturbação é feia, né? Que é uma coisa que ao longo da história e representações pornográficas existem desde que o ser humano existe, né? Desde que começou a se manifestar culturalmente, aí você tem manifestações pornográficas na Grécia e na Roma Antiga, tem, claro, pornográfico para os conceitos dele. Hoje aquilo não é mais pornográfico, mas você tem autores como Aristófanes, Horácio, Ovídio, né? Representações de deuses gregos, né, pornográficos. Um deles é o deus Príapo, onde o deus é pintado, né, retratado com um pênis ereto. Tá, até hoje, você vai na cidade de Pompeia, você consegue ver. Depois, o Kama Sutra, As 1001 Noites. A gente sempre teve uma aura em torno da pornografia, e mais recentemente, em tempos históricos, é que o direito passou a se preocupar um pouco mais sobre o que impedir ou o que regular ou não. Então, ao longo da história, isso foi tratado, Marquês de Sade, enfim. No século XIX, houve a questão da masturbação começou a ser condenada para jovens e adultos, era algo negativo, né? Era algo que deveria ser evitado. E interessante é que o Foucault, no livro sobre a história da sexualidade, ele fala que a forma de lidar com isso com as crianças que se masturbavam e de repente seria algo errado, era ampliando e fazendo uma intensa vigilância sobre os atos da criança, né? Que, sim, os pais têm o dever de vigiar os seus filhos, mas ao mesmo tempo envolve um potencial problema para a internet, porque se você quer impedir que as pessoas tenham acesso a conteúdo pornô, você vai ter que vigiar essas pessoas, você vai ter que de alguma forma discriminar o que cada um acessa. E aí o problema fica maior ainda, né? Porque esse projeto aí, se não me engano, foi apensado aquele projeto de identificar as pessoas na internet, fazer tipo um cadastro de pessoas na internet, e isso aí seria uma porta aberta para começar a monitorar mais ainda, além do que já se monitora, né? Mas há uma outra questão aí, Vinícius, que também eventualmente poderia justificar um controle ou até poderia fazer com que a gente pudesse discutir melhor os limites da pornografia, que é os efeitos negativos da própria pornografia que é produzida, né? Ou seja, a gente tem uma ligação entre pornografia e exploração sexual, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente tem exploração sexual, a gente tem exploração da força de trabalho das pessoas através do trabalho escravo, a gente tem exploração das crianças, não só sexual, mas também no sentido de trabalho, né? Sim. E coisas assim. Psicológico. Então, a gente tem uma série de problemas a serem tratados que sim, nós temos que ter... nós temos que resolver, né? Nós temos que resolver, nós temos que cada vez mais termos mecanismos efetivos e eficientes, né? Para que essas práticas se reduzam ou mesmo sejam eliminadas, o que eu não acredito que um dia vai ser eliminado, quem sabe? Sim, tá? sim. Mas a curto prazo, médio prazo, obviamente que não. Sim, essas coisas têm que ser combatidas, mas não da forma como esse deputado está pensando em combater. Né? Essas coisas não são combatidas
por isso. A gente já tem leis, a gente tem uma série de mecanismos jurídicos, né? Mecanismos legais, não sei se é melhor essa a expressão, Guilherme, para lidar com essas práticas que são criminosas, inclusive. Sim, pornografia infantil, por exemplo. Pornografia infantil, isso já é crime. Então, a gente acha completamente desnecessário esse projeto para esses problemas, mas esses problemas são legítimos, eles têm que ser tratados. Sim. Essa questão de você exigir que todo mundo bloqueie o acesso a esse tipo de conteúdo na internet e outra, tem que ser apenas no Brasil, né? Porque a lei não pode ultrapassar os limites políticos do país. Ela, por mais que se queira implementar, ela não é viável, não é possível. Ela não é factível, né? A gente tem a China, a Arábia Saudita, que fazem controles, para citar alguns dos países que fazem controles, né? Que fazem controles da navegação, dos bloqueios, e os mecanismos são vários, eu posso comentar depois os mecanismos, né? Mas existem várias formas de furar esses mecanismos. Então, assim, o projeto é um reflexo daquelas coisas que a gente já viu lá no passado. A gente ainda vê hoje, é verdade. Esse projeto é uma prova de que as nossas autoridades, nossos representantes políticos não compreendem o funcionamento da internet. Eles não compreendem como se dá o fluxo dessas informações. Tá? E a única maneira de tentar impor algum controle seria, basicamente, o Estado estatizar todos os provedores de internet que têm acesso à internet, ou seja, a internet fora do país, né? Sim. Dentro tu pode permitir que haja provedores privados, mas tu controla as bordas. E não pode deixar ninguém fazer uma VPN, por exemplo, para fora, ou nenhum outro tipo de canal subliminar para transmitir informação de forma disfarçada, digamos assim. Sim. Tá? O que é praticamente impossível. Como é que você impede que uma pessoa passe uma mensagem para outra? Se elas podem Não, se elas podem conversar uma com a outra. Eu estou usando agora da língua portuguesa mesmo. Entende? Vamos supor que a única linguagem seja a língua portuguesa e a única forma de transmissão seja falada. Como é que você impede que uma pessoa transmita para outra uma informação que você não quer que ela transmita? Porque você muito simples. Mas eu te dou a resposta. Você não impede, você criminaliza. Se você falar sobre tal assunto... Não, mas é que tá. Eu levo pra cadeia. Sim, mas aí eu tô indo no ponto... Mas eu tô indo num ponto mais sutil ainda, Guilherme. Eu transmito na tua cara. Tu tem a lei, tu tens o crime, tá? Eu transmito na tua cara a informação, eu falo na tua frente e tu não compreende o que eu tô passando ali. Mas... É o que a gente chama de estenografia, quando a gente fala em esconder informação, entende? Ser. Então... Só pra te lembrar, desculpa te interromper, mas era o que acontecia um pouco com alguns cantores na ditadura, o próprio, sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, eles faziam umas músicas que eles falavam mal do regime, mas estavam falando sobre outra coisa, né? Isso. Então, assim, tem... se isso é possível verbalmente, e é possível, tá? Imagina na internet com a quantidade de protocolos que a gente tem. Meu Deus do céu, se dá para criar N canais, tá? Escondidos, né? Para transmitir informação e furar um bloqueio desse. Então, por mais que a gente tivesse um Estado que controlasse toda a saída de informação do país, você não conseguiria impedir que houvesse acesso a esses conteúdos, entende? Sejam eles frutos do que for, inclusive de crime. Tá? Então, não é o caminho adequado para se combater isso. E tem um problema de neutralidade aí, né? Sim. Sem falar nisso, né? Acaba com a neutralidade da internet. Sim. Porque hoje, vamos supor que a gente se crie, coloca lá, conteúdos inadequados para menores devem ser bloqueados na internet brasileira. Sim, essa é a lei. Essa é a lei. Aí você vai criar um órgão censor, né? Sim. Que eles vão ter que avaliar ou dizer quais palavras-chave que não podem aparecer juntas e tudo mais. Sim. Né? Vai esculhambar com um monte de trabalho de sociologia, psicologia, medicina. História. Assim, vai acabar com pesquisa acadêmica também. Mas vamos lá. E aí, esse censor coloca uma série de regras. Muda o governo, ou muda a pessoa que está lá, entende? Como é uma questão moral, vai mudar os parâmetros. É claro que
nós temos coisas como tu colocou o filme Irreversível, tá? Não vai estar no show notes. Quem for atrás vai por conta e risco. Eu assisti esse filme no cinema, tá? Nossa. Era só gente indo embora, cara. E teve gente que entrou no cinema com crianças. Entrou numa sala de cinema nesse filme com crianças. Eu acho que eles não sabiam que filme que tava passando ali. Não dá 5 minutos de filme, assim, um monte de gente vai embora. E à medida que o filme vai avançando, cada vez mais gente vai embora. Dificilmente as pessoas ficam até o final do filme. Gaspar Noé com Gaspar Noé. Mônica Bellucci. Com a Mônica Bellucci, Cassel, são atores famosíssimos. O título original... Vai lá, Guilherme, tu que estuda francês aí. Onde é que tá? É Irreversível em francês. Deve ser... Irreversível, não sei. Irreversível. Bom, mas enfim. Não, o que a gente quer dizer não veja um filme. Não, é que é um filme muito pesado. É bem pesado, pesado. Cuidado com quem vocês vão assistir e tudo mais. Bom, mas... E esse filme, ele é obviamente inadequado para menor. Ele é claramente inadequado para menor. Mas não para adultos. Mas não... Para adulto, aí cada um decide, né? Claro. Teve adulto que levantou e foi embora do cinema. Claro. E aí... E tem uma questão, uma discussão offline que eu e o Guilherme tivemos aqui, né? O Guilherme levantou agora. Eu vou trazer aquilo que eu disse que a gente não ia botar. O Guilherme levantou assim, mas e numa aula sobre a Alemanha nazista, sobre o nazismo e tal, tu não vai mostrar, né, imagens, os horrores do Holocausto e aquela coisa toda? Aí eu digo o seguinte, Guilherme, eu acho que sim, tu vai mostrar algumas coisas, mas tu vai ter que selecionar, entende? Aí o professor vai ver o que... Vai ser a pessoa que vai ter que julgar o que é adequado, né? Pois é. Porque você não pode mostrar, tem certas imagens da época da Alemanha nazista que eu acho, aí, vamos lá, né, é o Vinícius, tá? Eu não mostraria pro meu filho. Agora pode ter um outro pai que diz, não, eu acho que devo mostrar pra ele saber o que aconteceu. Tem que ser a verdade nua e crua. Tudo bem, entende? Eu tenho a liberdade de ensinar o meu filho da maneira que eu acho adequado. E ele é dele. Não pode haver uma lei que diz, não, o Vinícius tá certo e o fulano tá errado. Mas aí é que tá, são os limites, né? O pessoal trata como brincadeira, mas o assunto é muito interessante. Porque você envolve os limites da autonomia pessoal, da liberdade pessoal. Sim. Liberdade é um dos grandes valores da nossa sociedade. Sim, uma liberdade que encontra limites nas leis, sem dúvida nenhuma. Mas aí é que tá, você tem a liberdade de educar o seu filho como bem entender, certo? Você não pode dizer, olha... Sim e não. Você não leva seu filho na escola aqui no Brasil, você vai pra cadeia, né? Claro, sem dúvida. Você não pode bater, você não pode espancar, você não pode mostrar conteúdo pornográfico. A lei diz isso. Tem limites aí que não são bem definidos, inclusive. A gente vai... Tem um extremo que é muito claro que é inadequado, e aí a gente vai cada vez indo mais numa direção de uma linha cinza, né? Bom, Guilherme, então, assim, só para fechar essa parte que eu estava comentando, que acabou se estendendo, esse controle da maneira como esse deputado quer, por falta de conhecimento dele, ele está propondo, acredito, por uma assessoria inadequada, tá? Ela é inadequada, ele não funciona. Ele não vai conseguir implementar isso. É inviável. E afetaria sim as liberdades das pessoas e até mesmo questão de pesquisa, como eu coloquei antes. Tá? Então, é inviável de fazer o que ele quer. E o que ele quer atingir, né, aquela questão de proteger as crianças que é legítimo, ele está fazendo da maneira errada também. Então... Certo. O que eu vou dizer do projeto? Vinícius, a gente fez um convite muito especial aqui para o nosso amigo Carlos Cabral. Aqueles que acompanham o podcast já sabem, o Carlos Cabral é um grande profissional da segurança da informação e também é sociólogo. É sociólogo, sim. E a gente sempre gosta e já agradece de antemão aqui a dedicação que ele teve para fazer essa gravação pra gente, mas o que eu acho interessante que o Carlos Cabral pode nos trazer é uma visão que muitas vezes a gente não tem, que é uma visão da sociedade, como a sociedade como um grupo se comporta diante dessas questões, ou como o Estado lida com a sociedade, essa questão da moral e do controle da vigilância mesmo. E o Carlos Cabral gentilmente nos mandou esse áudio e a gente vai tocar agora para ouvir esses aspectos um pouco mais sociológicos do problema, que, né, quase como uma sociologia do bloqueio, ou uma sociologia, né, da internet mesmo, que ele vai tentar explicar aqui para nós. Vamos ouvir nosso amigo Carlos Cabral. Vamos lá. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Olá, Guilherme, Vinícius. É sempre um prazer e uma honra poder compartilhar minha opinião nesse podcast. Eu ando há meses dedicando parte do meu tempo livre ao estudo dos ataques ao processo eleitoral americano,
que foi supostamente ligado ao governo russo. Eu digo supostamente porque a atribuição é um troço complicado em segurança da informação. E o convite de vocês veio num bom momento, porque eu estava mesmo precisando dar um tempo e pesquisar outros assuntos para assim aliviar um pouco a mente. Nesse processo, eu retomei o contato com algumas obras que eu não folheava há anos, algumas eu não folheava desde a graduação. Por isso, por me proporcionarem esse resgate, eu já agradeço, muito obrigado. No entanto, que assunto espinhoso esse que vocês me pediram para eu colaborar, hein? Eu pretendo falar dos problemas quanto ao bloqueio do conteúdo, mas essa questão de bloquear pornografia online, ela está relacionada com outros temas muito relevantes que eu não posso deixar de abordar. O primeiro é uma característica muito antiga presente na sociedade brasileira, a de que o Estado deve agir como tutor formal da sociedade. Isso é realmente muito antigo. Desde que os portugueses chegaram por aqui e se depararam com os nossos nativos, se mantém a ideia de que o Estado e outras instituições de letrados ligadas a ele precisam tutelar o povo incauto, para que essa grande parcela do povo não faça besteira e seja preparada para uma sociedade civilizada, entre aspas, no futuro. O país do futuro que nunca chega. Disso desdobram vários outros fenômenos que pressupõem benesses para aqueles que aderem à tutela e punições ou até a eliminação para aqueles que se recusam. Vocês podem perceber traços dessa tutela durante toda a nossa história, da primeira missa até esse projeto de lei, e identificá-lo em obras importantes como Brasil, uma biografia, de Heloísa Starling e Lilia Schwartz, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, ou também com uma perspectiva mais específica, como em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, O Populismo na Política Brasileira, de Francisco Verfort, Coronelismo, Enxada e Voto, de Vitor Nunes Leal, e também em O Mistério do Samba, de Hermano Viana. Todas essas obras, e aposto que outras, descrevem em maior ou menor grau essa relação entre o Estado tutor e o povo tutelado, e os efeitos para quem aceita ou não aceita essa tutela. E a tutela chega ao nível de tentar determinar o que as pessoas devem ou não fazer com aquilo que lhe é mais íntimo e pessoal, seu próprio corpo. Esse projeto de lei tem tudo a ver com isso, e aqui eu entro no segundo ponto que não podia deixar de abordar, que é sobre quem mais sofre com essa tentativa formal de tutela: as mulheres. São elas que, no dia a dia, têm de lidar com gente tentando determinar como elas devem se vestir e se portar. São elas que são classificadas como para transar ou para casar. Lógico que isso não acontece só aqui, mas a teimosia da tutela formal brasileira obviamente se aproveita desse pensamento de mulher objeto. O projeto de lei do deputado Marcelo Aguiar faria até algum sentido se tivesse como argumento principal o fato de que a indústria da pornografia explora e descarta as mulheres, que sofrem por terem limitadas as suas opções de vida quando estão ou quando saem dessa carreira. Vocês podem ver isso nos documentários Hot Girls Wanted e After Porn Ends da Netflix. Quer dizer, não é da Netflix, se eu não me engano, mas estão na Netflix. Se o ouvinte acredita que elas chegaram a essa carreira por uma opção e livre-arbítrio, sugiro dar uma olhada também na parte 3 do livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, de Yuval Harari. Ali você pode entender que novos estudos apontam que essa questão de livre-arbítrio não funciona bem assim, e depende de outros fatores. Mas o argumento do projeto de lei aponta por um outro caminho. Ele nem cita as mulheres. O argumento foca na suposta relação entre o vício da pornografia e a falta de sexo nos jovens, possivelmente jovens do sexo masculino, pois os jovens perderiam o interesse no sexo e se dedicariam a se masturbar. Uma interpretação possível disso é a de que o projeto de lei quer incentivar o intercurso sexual nos meninos e evitar que eles dediquem tempo se masturbando. Mas se eu fosse por esse caminho, eu talvez estaria descontextualizando o texto do projeto. A verdade é que seu argumento é muito mal formado, e a maior evidência disso é a própria matéria da Folha que ele cita como justificativa. E eu deixo o link aqui para que vocês possam colocar no show notes caso queiram. O próprio texto da Folha, que é bem interessante, diz o seguinte:
aspas, apesar de ter aumentado nos consultórios a procura por ajuda para problemas sexuais ligados à pornografia, as pesquisas sobre a relação entre as duas coisas não são conclusivas. A maioria avalia homens que buscavam tratamento para o problema, o que pode levar a resultados enviesados, ou envolvem poucos participantes. E cita, a matéria ainda cita um estudo a favor dessa ligação e outro contra essa relação entre pornografia e a perda do gosto pelo sexo. A própria professora Carmita Abdo, citada no projeto de lei, apresenta ponderações sobre o tema na matéria da Folha. Outra falha no argumento do projeto de lei é que ele somente foca na pornografia gratuita. O parágrafo único deixa bem claro que a lei não se aplica aos sites pagos, ou seja, o pornô pago não ofereceria talvez dano à família, porque em tese o jovem não conseguiria pagar para acessá-la. É uma ingenuidade sem tamanho achar que somente existem dois caminhos, o site pago e o aberto para acessar pornografia na internet. E aqui a gente chega à segunda parte do meu argumento, que é sobre mesmo o bloqueio. É muito claro para mim que os parlamentares do nosso país não sabem quase nada sobre como a internet funciona. As audiências na CPI de crimes eletrônicos foram um show de horrores, ou talvez um show de comédia, e vocês, Vinícius e Guilherme, comentaram isso no episódio 99 do Segurança Legal. Entretanto, não me espanta a tentativa de impor leis para o bloqueio de conteúdo na rede. Isso porque quando a gente olha para a política internacional e analisa como o hacking, a vigilância e as táticas de propaganda e desinformação estão sendo aplicadas para favorecer certos grupos em detrimento de outros, o que aconteceu na última eleição americana é emblemático nesse sentido, a gente vê que isso, somado à recente ascensão do pensamento conservador, está fazendo, em minha humilde opinião, que as nações olhem para dentro. E aqui eu abro um parênteses. Se algum ouvinte desse podcast se julga conservador e conseguiu me ouvir até aqui, saiba que isso não é uma ofensa, mas sim uma constatação de um fato. Já existem estudiosos dizendo que a globalização falhou, embora eu entenda que essa conclusão seja um pouco apressada. O retorno do conservadorismo é resultado de um diálogo que olha para a acentuação da desigualdade entre as classes, como até defende Thomas Piketty no seu livro lá, O Capital, o terrorismo e uma suposta falta de segurança, e faz que o olhar das nações deixe de ser voltado para fora e retorne para dentro, para os interesses internos. A eleição de Trump é uma característica evidente disso. Então, eu não me surpreenderia se nos próximos anos surgissem novos projetos de bloqueio similares ao grande firewall da China, seja limitando nações ou blocos de nações. Esse é um palpite meu, é um palpite que eu venho trabalhando já há alguns meses. Eu ainda tenho que trabalhar o suficiente para transformar esse palpite em uma hipótese ou conjunto de hipóteses decentes, sem futurologia, e pensar a respeito. Mas voltando ao projeto de lei, esse requer um bloqueio granular, pois para a operadora seria necessário saber se o serviço é pago ou não e bloquear as conexões. Isso demandaria um esforço operacional gigantesco por parte da operadora ou de seus prestadores de serviço, e a acumulação de dados dos seus clientes sobre o consumo de pornografia. Aqui a gente já vê um problema seríssimo de privacidade. E mesmo assim, o bloqueio seria falho, porque ele não ia alcançar ambientes com criptografia ponto a ponto, como o WhatsApp, ou também outros serviços de mensagem que não tem criptografia ponto a ponto para grupos, como o Telegram, mas que também são muito usados para distribuição de material nesse sentido. O que aconteceria então? O Estado estabeleceria mecanismos para se infiltrar nessas plataformas? Ou as bloquearia por completo? Aí eu volto ao meu palpite de que novas demandas de estados que olham para dentro tendem a estabelecer bloqueios no atacado e não no varejo, de modo que é possível que algumas variações do grande firewall da China podem vir a surgir no futuro. Entretanto, sinceramente, eu penso que no caso desse projeto muito mal justificado, ele somente tem a intenção de chamar a atenção para o nome do deputado Marcelo Aguiar.
Ter um pouco de destaque para mostrar o nome e a cara é essencial para os políticos. Vamos lembrar da sessão do impeachment na Câmara e como os políticos usaram aquele microfone para dizer e definir o seu voto. E nada melhor como propor algo polêmico que faça a sociedade, para o bem ou para o mal, mencionar o nome do político que propôs. Sobre esse tema, eu termino com uma citação do livro Poliarquia, de Robert Dahl, que diz: político não ganha eleição para fazer política, mas faz política para ganhar a eleição. É isso, gente. Muito obrigado. Nossa, o Cabral colocou bastante informação, né? Muito legal. Não vai dar para comentar tudo o que ele disse, mas eu vou pensar mais um ponto que ele colocou aí, reforçando a questão que nós havíamos colocado, e ele reforçou também, de que os nossos representantes políticos aí não entendem como funciona a internet, né? A dinâmica da internet. Ele citou a questão do WhatsApp. Então, mesmo que houvesse um bloqueio de sites e tudo mais, né? Vai ocorrer, e já acontece, existem grupos por aí de WhatsApp e que são dedicados à troca de pornografia. Então você tem essa questão do WhatsApp, você tem até mesmo pessoas que monetizam grupos no WhatsApp. Tem uma matéria que tu encontraste, Guilherme, de uma pessoa, de um exemplo de uma pessoa, né? Eles não dizem quem é, né? Que não diz quem é, que gerencia uns 400 grupos de WhatsApp, os grupos estão lotados, e ele cobra uma mensalidade para que as pessoas estejam dentro desse grupo. Né? E aí os grupos podem ter os temas mais variados possíveis, né? Nesse caso aqui, o grupo ele é como se fosse um Waze da vida. Ele fala sobre motorista. Então assim, você pode ter a mesma coisa para conteúdo pornográfico, por exemplo. E é possível que já exista, a gente está aqui falando hipoteticamente, porque a gente não sabe se concretamente tem alguém usando ou não, mas é possível que já exista. Então é mais uma prova, né, daquilo que esse tipo de controle realmente não funcionaria. E eu gostei da última frase dele de como esse político pode ter feito isso para chamar a atenção, né? Mas ele chama a atenção de um eleitorado conservador, sem que de repente pode concordar, talvez concordando com uma intenção boa de achar que estaremos ajudando as crianças ou os jovens para isso, mas no fim das contas os efeitos deletérios secundários disso seria acabar com a internet como a gente conhece. Sim. E tudo isso que ele colocou, você tem que monitorar uma série de situações, infiltrar um sensor do Estado em grupos para saber quem está trocando material pornográfico, né? Você vai ter que ter um comitê para definir o que é pornográfico ou não, porque tem coisas que ficam num certo limiar, exatamente, né? Tem coisas que são patentes, de novo, que são obviamente pornográficas, outras, né? Depende de quem vê. E envolve a própria questão da pornografia infantil, que assim, a pornografia já é regulada, ou certos tipos de pornografia já sofrem um tipo de regulação do Estado, que é a questão relacionada com a criança, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como no Código Penal. Por exemplo, olha que interessante um artigo pouco lembrado do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 78, que diz o seguinte: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência do seu conteúdo. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Eu não sei se isso se aplica com revistas do tipo Playboy, né? Até Playboy nem existe mais, eu não sei se ela voltou ontem, né? Não sei. Terminou, fecharam a revista, mas parece que voltaram recentemente, né? Mas aí não seria pornográfico, seria talvez um material impróprio a crianças, né? E eles resolvem... Depende, tem gente que vai olhar e vai dizer que é pornográfico, né? Pode ser que sim, né? Que passa por você saber o que é pornografia e como a questão cultural é afetada, porque o Brasil é um país muito erotizado, né? Basta a gente ver o carnaval, que você vê como o erotismo está no centro em todo lugar o carnaval é erotizado, né? Mas olha só, outras formas de regulação da pornografia em relação às crianças, sobre a pornografia infantil,
tem 240, 241, 241A e 241B, que é divulgação e armazenamento de pornografia infantil, que é um crime grave, né, muito combatido, de forma absolutamente justa. Sim, né? Pelo amor de Deus, tem que ser combatido. A pornografia infantil, você tem forma. Agora, você não bloqueia a internet. Né? Você vai atrás de... Após aquilo ter acontecido, você pune as pessoas que praticaram aquilo. Você não se cogita a hipótese de bloquear acesso a toda a pornografia, visando atingir também a pornografia infantil. Sim. Agora, o próprio Facebook, falando no Facebook, ele tem um quê moralizador ali quando ele impede fotos de pessoas nuas. A gente até discutiu isso antes. Pode ser bom por causa das crianças que eventualmente acessam, mas por outro lado, há um legítimo direito de se expressar com fotos de pessoas nuas. E aí o Facebook, com seus falsos positivos, né, bloqueia imagens de estátuas gregas, ou bloqueia o caso clássico da mãe amamentando uma criança, que não tem nada de erótico ou pornográfico aí, mas o caráter moralizador amplo acaba bloqueando discursos legítimos, que é um problema também, porque afeta a liberdade de expressão. Pois é, Guilherme, eu te dizer que eu sou, para ser justo com quem me ouve, né? Uhum. Mas isso é público, inclusive faz parte da minha vida pública, não da minha vida privada, né? Uhum. E eu me manifesto também nas redes sociais dessa forma. Eu tenho uma vida relacionada à religião. Uhum. Né? Não no sentido da religião... Bom, eu não vou entrar em detalhes da religião. Sim. Mas eu me considero uma pessoa religiosa, sim. Uhum. Tá? Uhum. Então, claro, eu tenho dentro dos meus conceitos, dentro do meu entendimento, né, de mim mesmo, da vida e tal, né? É óbvio que eu tenho certos pensamentos, certas restrições, mas isso vale para mim. Claro. Entende? Não é uma coisa que eu queira impor aos outros. Ou seja, eu não quero chegar assim, não, Guilherme, tu tem que pensar exatamente assim que nem eu, ou né? Não, vamos tirar todo o conteúdo que eu acho inadequado da internet. Uhum. Então, de forma alguma, eu tenho esse pensamento. Eu respeito bastante a liberdade do outro pensar como quiser pensar. Né? Uhum. Sim. E até porque muitas vezes a gente é mal interpretado, né? E muita gente que não compreende muito bem esse tipo de posicionamento. Então, assim, eu faço essa ressalva para que depois não diga, não, o Vinícius não disse que ele tinha que ele se considerava religioso e por isso ele emitiu tal opinião. Sim. Eu digo assim, independente disso... Você consegue separar, né? Isso. Independente disso, a gente tem que ter, sim, um controle do que nossas crianças e adolescentes acessam. Só que a forma como esse controle vai ser realizado, eu não acredito que deva ser feito pelo Estado, tá? Nós vamos ter um firewall, nós vamos ter um firewall assim que tem o grande firewall chinês, né? A gente vai ter um firewall no Brasil em que o Estado vai controlar o que toda a população acessa, tá? Se ele estivesse propondo a criação de mecanismos, inclusive obrigando os provedores de internet a oferecer esses mecanismos como parte do serviço, né? Para os assinantes para os seus assinantes, e os seus assinantes fizerem um controle se querem conteúdo adulto ou não, tá? Ou algum tipo de filtragem, ainda que não seja perfeita, tá? Aí tudo bem, porque daí quem decide é o assinante da linha, tá? Então, por exemplo, se na minha casa eu tenho internet e eu tenho os meus controles, tá? Mas se o provedor me oferecer, se eu achar interessante, se for alguma coisa assim, eu posso até ativar. Né? Tendo filho em casa e tal, eu posso até vir a ativar. Agora, de forma alguma, isso pode ser um controle feito para todo mundo, né? Por um órgão do Estado, quem quer que seja, e que imponha determinado tipo de restrição. Principalmente quando é uma coisa assim, feita de um jeito torto, ou seja, você vai lá, conteúdo pago pode, né? Então peraí, né? O que ele está querendo fazer de fato, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E é bom te lembrar que esse controle de conteúdo, ele já tem que existir. Quem não faz tem que se preocupar com isso. Já tem que existir, por exemplo, em escolas. Claro. Porque você tem leis que limitam essa questão da exposição das crianças
e adolescentes a pornografia e outros conteúdos na internet, pornografia, violência, etc. Você já tem leis que lidam com isso. E então você tem escolas, né, e outras entidades que têm crianças lá dentro e que têm internet, por exemplo, elas têm a obrigação de fazer o controle daquilo que essas crianças acessam lá, naquele ambiente, dentro daquele ambiente, fique bem claro. Então, sim, nós temos um problema legítimo aí que é dosar ou controlar essa exposição, depende de quem está avaliando isso, né, das crianças, mas isso tem que ser uma coisa, não pode ser algo imposto pelo Estado dessa forma como esse deputado está querendo fazer. Certo. Eu tendo a concordar quase completamente contigo. Eu acho que a gente passaria por um potencial perigo de que os provedores pudessem oferecer esse tipo de serviço, porque talvez para implementar isso você poderia dar início a algo que não seria bom, porque você vai ter que controlar, você vai ter que discriminar, e eu acho que isso acaba afetando a própria natureza livre da internet, você colocar no provedor certos filtros. E aí eu invoco o próprio Marco Civil, que diz lá no artigo 29, o usuário terá a opção de livre escolha na utilização do programa de computador, óbvio, né? O cara pode usar o programa que quiser, em seu terminal, para exercício de controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, isso, exatamente. Desde que respeitados os princípios da lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e aplicações de internet e sociedade civil, promover educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas. Ou seja, eu acho que o eventual bloqueio, se tiver que ser feito, ele deve ser feito não no provedor, mas na ponta, que é o terminal. E aí nós temos toda essa miríade de programas de controle parental. Talvez não sejam tão simples, alguns podem ser caros, né? Você tem problemas de bypass, mas ainda assim, acho que o próprio Marco Civil coloca a forma de resolver o problema. Tá ali, resolve nas pontas, na autonomia do pai, né, no conteúdo entendido por ele, dentro dos limites colocados pela lei, que a gente já viu, né? E eu acho que o caminho é esse. E para concluir, o outro ponto que me preocupa muito é quando a gente passa a não diferenciar mais o que é direito e o que é moral. Né? Direito tem né, toda a sociedade ela cria suas leis, é verdade, com base em uma série de questões morais, né? E aí você cristaliza aquilo em lei, né? Toda lei nasce, mas muitas leis nascem desse cotejo. Eu acho que isso é errado, eu acho que isso não é bom, eu transformo isso em lei. O problema é quando você não utiliza nesse consenso ou não respeita nesse consenso a Constituição. E aí passa a afetar a própria liberdade, a própria liberdade de acesso, ou a liberdade de expressão, liberdade de comunicação, né? Ou começa a impor, como você disse, né? Todo mundo tem as suas convicções espirituais, religiosas, ou até o cara pode inclusive ser ateu, né? E isso também é uma convicção espiritual, não deixa de ser, né? O cidadão não acredita. De novo, tu vai ser atacado agora pelos ateus. Mas não é uma crítica, uma constatação, sei. É uma convicção, né? Sim. Agora, você não pode, mesmo o ateu e o religioso sempre acham que o seu lado é o correto, né? Claro. Você não pode impor pro outro. Você não pode impor, não, eu sou ateu e eu acho que todo mundo tem que ser ateu, porque ser religioso é algo de pessoas fracas. Você não pode dizer isso. Agora, veja, quando a moral começa a querer corrigir o direito, a gente tem problema. Quando você passa a querer impor uma moral religiosa para as pessoas e sobrepondo isso acima do direito, dizendo que a pornografia é má, a pornografia é ruim, a masturbação vai levar as pessoas para o inferno, aí a coisa começa a ficar complicada. E a gente vê alguns exemplos no mundo, a própria França está lidando com isso agora, de proibir o tal do burkini nas praias, né? Então as moças... Burkini? Eu não tinha ouvido falar nisso. Uma burca com biquíni, não. O burkini é o seguinte, que as moças das religiões do Islã, elas não podem mostrar o corpo, mas Sim. Elas ainda vão à praia. Só que elas vão à praia com
Já vi aqui o burkini. Tá, um burkini. É uma peça que cobre o corpo delas e elas vão à praia com essa peça. Veja, tá dentro da sua autonomia de usar o burkini onde elas bem entenderem. Só que na França eles estão proibindo isso. Né? Que na minha opinião, na minha modestíssima opinião, me parece que é um problema de preconceito religioso ali, né? Mas você não pode. Né? Não me parece que você possa dizer que não tem essa religião. Não use o kippah. Aconteceu aqui no Brasil esses dias. O cara foi entrar no fórum de kippah que é aquela boininha que os judeus usam, né? E não pode, uma questão de segurança, você não pode entrar aqui com kippah. Meu Deus do céu. Ganhou uma baita de uma indenização do Estado, né? Porque é uma discriminação indevida. Então eu acho que o problema passa por isso e a forma de resolver, me parece, é o controle, se tiver que ser feito no terminal, do lado do terminal, que eu acho que mantém a internet um tanto quanto intocada aí nos seus princípios que devem ser mantidos. Ok? Eu acho que assim, tem um monte de ponto aí que daria bastante discussão ainda, né? Mas também a gente tem nosso limite de tempo aqui. Tá com mais de uma hora. A gente deveria ter feito um disclaimer no início, mas agora vai ficar para o fim, não adianta, né? Pelo menos da minha parte, Vinícius, eu não quero ofender ninguém ou ofender as convicções morais de ninguém. Não é esse o objetivo, é tentar tratar de uma forma bem isenta aqui e técnica o problema, sem ofender qualquer viés moral ou algo que as pessoas possam ter nesse sentido. E se eu fiz isso, eu peço desculpa. Perfeito. E eu deixo aqui uma última notícia. O tribunal francês, tá? Ele suspendeu a proibição do burkini. E a ONU elogiou a decisão. Tá? Sim, me parece adequado. Bom, então nos encontramos agora no próximo episódio, no episódio 117 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.